Tem parlamentares já envolvidos na jogada? Vamos lá. Reinaldo, só no Espírito Santo, a gente citou todos os estados, né, os 7 estados mais o Distrito Federal, só no Espírito Santo foram 4 prisões preventivas e 23 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos de busca e apreensão estão 2 parlamentares bolsonaristas com mandato. Deputados estaduais Carlos Von, do Democracia Cristã, e o capitão Assunção, com M de Maria, do PL. Os 2 não foram presos, mas terão que utilizar tornozeleira eletrônica. Com uma postura mais radical, o capitão Assunção tem questionado o resultado das eleições e feito diversos ataques à atuação de ministros do Supremo nas redes sociais. E ele tem história, viu, Reinaldo? Em 2017, o Assunção chegou a passar 10 meses preso, acusado de estimular a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. 2019, 2 anos depois, investigado por oferecer 10 mil reais pela cabeça de um criminoso. Ele ofereceu 10 mil reais na tribuna da casa. Já o Carlos Von é outro apoiador do presidente Bolsonaro, mas ele nega ser um golpista. E ele não é tão raiz assim, Reinaldo. Rodou por alguns partidos antes de virar bolsonarista recentemente. Em algum momento, mesmo gente que estava descolada dessa loucura, achou que isso pudesse prosperar, né? E não deixa de ser espetacular, porque essa gente tem uma capacidade de convencimento, mesmo de algumas pessoas que são dotadas ali de um aparato minimamente racional, que chega a impressionar. Vivemos uma era em que muita gente, especialmente aí assim, mais gente até com formação escolar, o que é pavoroso, né? Entende que democracia é o puro exercício da vontade, sem qualquer mediação. Isso começou lá atrás, eu lembro que eu tirava muito sarro disso, porque gente de esquerda dizia isso também, gente de direita. Lembra a história do não me representa? Tal coisa não me representa, tal coisa não me representa, tal coisa não me representa no Estado brasileiro. Mas escuta, quem é que disse que as instâncias de representação numa democracia têm de representá-lo pessoalmente? Não, eles não representam a sua vontade. Representam a vontade de uma coletividade expressa nos valores constitucionais expressas nas instituições. O não me representa no sentido de que você seria uma espécie de dono de um lugar de representação. Isso não existe. Porque é claro que 100% ninguém vai representá-lo. Ora, Bob Furuia, quem representa Reinaldo Azevedo integralmente? Reinaldo Azevedo. E o Bob Furuia, o Voglio Bene. Ao que o Voglio Bene diria, não, é o Alexandre Bentivoglio. Isto, Alexandre Bentivoglio. Falaria isso. Mas a partir daí, então, você fala, não, desculpa, policial, eu não vou seguir a sua ordem agora, não sei o quê, porque você não me representa, né? Juiz, o senhor não me representa. E, portanto, a verdadeira democracia está em eu fazer aquilo que eu quero, absolutamente aquilo que eu quero, sem qualquer limite. Que é a ideia que alguns babacas, hoje mais identificados com a extrema-direita, fazem, se querendo libertários. Então, a sociedade ideal é aquela em que eu falo e faço rigorosamente tudo o que eu quero. É tão primitivo isso que bastaria o outro do seu lado também querer fazer tudo o que quer e o querer dele estar em contradição com o seu, que imediatamente o Voglio Bene teria nisso uma luta para saber qual vontade vale. Sim. Como nenhum dos dois aceita, Bob Furuia, a representação e, portanto, não aceita a justiça como uma instância para dirimir a dúvida e a divergência, nenhum nem outro aceitando a representação vai vencer o que sobreviver e perde o que morrer primeiro. Até a próxima esquina, em que pode encontrar um mais forte. É assim. E hoje, quando você olha certas postulações,
É isso que a gente vê. Eu me lembro aquele casal que assediou o Rodrigo Maia, a mulher dele, no restaurante, uma cena constrangedora, né? A mulher do Rodrigo Maia, super educada, dizendo, por favor, não é assim. A mulher vai para cima, né? O casal vai para cima do Rodrigo, aí ela só se diz, por favor, não é assim, ela só fez assim com a mão e deve ter encostado a mão na mulher que os xingava. Não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Como assim? Essa gente precisa encontrar o Estado de Direito pela frente. Se não vai pela educação e pela autocontenção, terá de ser pela repressão, nos limites da Constituição e das leis. E Santa Catarina, hein? Atos golpistas, vai lá. Um grupo de bolsonaristas colocou fogo em pneus, jogou centenas de miguelitos pela via e bloqueou um trecho da BR-470 em Ibirama, Santa Catarina, ontem à noite. Os miguelitos, para aqueles que não sabem, são pregos retorcidos usados para furar pneus que quem está com a gente na live pode acompanhar. A Polícia Rodoviária Federal já dispersou esses arruaceiros, diz que houve um ato terrorista, mas que ninguém foi preso. Esse foi o segundo ato do tipo nessa semana. Só no estado, e o modus operandi é muito parecido, né? Com o uso de bombas caseiras, com o uso de rojões, além desses pregos para furar pneus e criar as barricadas na pista. O governador Carlos Moisés e o governador eleito Jorginho Melo não se manifestaram sobre esses episódios. Esse é aqueles que eles dizem que são infiltrados. Olha aqui, atentado terrorista. Atentado terrorista. Né? Lei 13.260. Para mudar o status político recorrendo à violência, artigo 359-R do Código Penal, no caso aí em ocupação de estrada, e mais uma vez se está diante de um caso, lamento até dizer assim, de omissão da polícia. Como é que ninguém foi preso? Qual é o segredo dessa gente? Como ninguém foi preso em Brasília? Que história é essa? É espantoso isso. O que vocês estão esperando para prender alguém em flagrante, senhores policiais? Que morra um policial? Isso não é reivindicação, isso é banditismo. Ponto. E é claro que assim não pode continuar. E há um histórico de casos aí, vamos lembrar rapidamente. Isso, episódio de ontem em Santa Catarina que o Ale trouxe, os de segunda-feira em Brasília que você citou, Reinaldo, foram os mais recentes apenas, né? Desde a derrota de Bolsonaro no segundo turno, apoiadores do presidente vêm cometendo uma série de atos antidemocráticos e casos de violência pelo país. Para lembrar alguns, e são outros, eu vou lembrar alguns só. No Mato Grosso, por exemplo, homens invadiram e incendiaram caminhões no posto de uma concessionária, tiveram bloqueios em estradas, tiros contra caminhões. Eles até sequestraram uma pessoa no Mato Grosso. Para agora, outro estado. Criminosos atiraram contra agentes da Polícia Rodoviária Federal em Novo Progresso e o Ministério Público investiga agora se houve uma tentativa de homicídio qualificado e outros 9 crimes nesse caso. Rondônia, outro estado. Parte da cidade de Ariquemes ficou sem água. Por que ficou sem água? Porque os vândalos bolsonaristas quebraram uma adutora com a escavadeira. Também houve ataque a caminhões, incêndios, depredação e saques. E aí vem a fantasia, a coisa estúpida que eu tratei aqui ontem. Não, isso daí é coisa de infiltrados. Não, não tem nada a ver de coisa de infiltrado, não. É coisa de bolsonarista mesmo. É coisa de quem não respeita a lei. Como é que é? Tem um sujeito que se apelida Sarneizinho do Maranhão, né? Foi isso que está fazendo ameaça explícita? É isso? Como é que é? O senador Randolfo Rodrigues acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar um homem que fez ameaças de morte ao ministro Alexandre de Moraes. É um vídeo que vem circulando nas redes sociais que mostra
o suplente de deputado estadual Antônio José Santos Saraiva, do PSDB do Maranhão, atacando e xingando o magistrado. Num determinado momento do vídeo, ele diz que mandou pessoas próximas a ele matarem o ministro. Randolph pediu à PGR a tomada de todas as medidas cabíveis, inclusive a prisão preventiva diante das ameaças. Segundo ele, ameaças vis às nossas instituições republicanas e democráticas não podem subsistir sob pena de haver um verdadeiro incentivo ao caos. E exatamente, ele é conhecido como Sarneyzinho do Maranhão. Foi o próprio suplente que divulgou essa gravação nas redes sociais e a gente separou um trechinho para vocês. Aqui quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já tá te arrodeando aí em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo. Eu, Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado. Cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro. Agora sim. É espantoso, porque, assim, é isso, né? As pessoas vão perdendo o limite. Eu falo, não acontece nada. Outro fala, não acontece nada. Outro fala, não acontece nada. E ele vai e grava. Ah, bravata. Alguém pode ouvir e achar que não. Tem de fazer o quê? De prender.